Amigo Paulo, os amigos do programa Salada Mista, nós hoje queremos nos dirigir especialmente aos nossos amigos idosos, principalmente aqueles que têm idade igual ou superior a 60 anos. Nós temos uma notícia que acreditamos ser por demais importante, já que grande parte da imprensa de Caruaru, comprometida com o empresariado e com o poder público, não tem coragem de levar a informação com clareza, principalmente aos idosos, que durante muito tempo foram impedidos de ter acesso gratuito ao transporte coletivo de Caruaru, apesar de existir lei municipal que assegura tal direito, mas tanto o poder público quanto os empresários, em manobras e mais manobras que vinham fazendo, não permitia que os idosos, a partir de 60 anos ou superior a 60 anos, utilizassem o sistema de transporte coletivo de forma gratuita. Então, ano passado, especialmente em abril, nós entramos com uma petição junto ao Ministério Público, demonstramos ao promotor de justiça à época, doutor Giovanni Leite, que havia um sistemático de respeito à legislação municipal, especialmente com relação ao direito dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Foram feitas algumas reuniões, inclusive com os empresários, lá no Ministério Público. Esses se mantiveram irredutíveis. O Ministério Público propôs que fosse assinado um TAC, termo de ajuste de conduta. Estes se recusaram. O Ministério Público ainda, como tem que fazer, usou de suas prerrogativas administrativas e democráticas, assinou ou apresentou, estabeleceu através de recomendação que a legislação fosse cumprida. Porém, tanto os empresários quanto a prefeitura fecharam os olhos e não atenderam o Ministério Público, restando apenas ao Ministério Público entrar com ação civil pública, o que foi feita e agora, recentemente, no dia 12 de junho, a Justiça em Caruaru entendeu, claro, que a lei estava sendo desrespeitada de forma assintosa e estabeleceu que os idosos com idade igual ou superior a 60 anos tivesse o sagrado direito de utilizar o transporte coletivo urbano e rural sem pagar nenhum centavo, ou seja, de forma gratuita. É sabido que os empresários vão recorrer, do ponto de vista legal, tem essa garantia, do ponto de vista moral, não, né, porque eles sabem de todas as manobras que foram feitas junto com a prefeitura desde 2004. Agora, nós esperamos que a segunda e a terceira instância, esse processo chegar até lá, mantenha a decisão da primeira instância, porque é uma decisão que está amparada no estrito respeito ao princípio da legalidade e acreditamos que eles não vão obter sucesso nas outras instâncias. Mas, mais do que isso, é preciso que os idosos fiquem bem atentos aos seus direitos. E aquela empresa de ônibus que não estiver ali respeitando, ele deve procurar a promotoria de justiça aqui em Caruaru e denunciar. Agora, ele precisa pegar o nome do motorista, do cobrador, da empresa, o número do ônibus, placa de ônibus, né, para que seja feita formalmente essa denúncia junto ao Ministério Público. Milton, o que assegura aos idosos a gratuidade a partir dos 60 anos? A lei municipal, né, o Estatuto do Idoso, já prevê isso, agora condicionando a legislação municipal. A legislação municipal, quando criada, dá garantia ao idoso com idade igual ou superior a 60 anos. Logo após a promulgação dessa lei, os empresários, inclusive de forma extemporânea, ingressaram em juízo e passaram a alardear que liminarmente eles tinham conseguido, a justiça tinha decretado a inconstitucionalidade dessa lei, o que não é verdade.
eu tenho que dizer, com respeito ao ouvinte, é uma mentira do empresariado e da prefeitura. E a prova está agora com essa medida tomada pelo Poder Judiciário. Então, para nós fica claro, Paulo, que apesar de todos os problemas que enfrentamos no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público, em face das inúmeras demandas, da falta de pessoal, de equipamento, que o Estado tem interesse que não haja agentes públicos suficientes para defender o cumprimento da lei, mas nós continuamos defendendo que esse é o caminho, buscar o Poder Judiciário, organizar, levar informação com seriedade às pessoas, o que infelizmente parte da imprensa que é vendida aos empresários e ao poder público aqui em Caruaru não tem feito. E aí nós precisamos registrar mais uma vez a sua clareza, a sua pontualidade, o seu respeito com o ouvinte e, por que não dizer também, registrarmos a postura dessa emissora aqui em Caruaru. Ô Milton, não dá para se entender bem qual o interesse que a prefeitura tem em não respeitar a lei? Olha, são interesses muitos, políticos, econômicos. Um dos setores que financia candidaturas é exatamente o setor de transporte coletivo, da construção civil, né? Não é à toa que em Caruaru nós temos prédios com 20, 30 andares, sem nenhum disciplinamento, porque esses segmentos financiam a candidatura dos nossos ditos representantes. E isso é muito dinheiro. Então, enquanto a população estiver no pátio do forró, né, idolatrando determinados idiotas que estão a serviço desse perverso sistema, nós vamos continuar vendo o poder público e os empresários fazendo manobras e mais manobras, desrespeitando de forma assintosa a legislação. Para finalizar, Milton, quer dizer que o que está valendo legalmente é a partir dos 60 anos. Dos 60 anos. A lei municipal, inclusive criada no governo Tony Gel, né, que, passado o prazo de recurso, as empresas, como já disse, entraram com a medida judicial, mas ela foi ingressaram com essa medida de forma extemporânea, fora de prazo. Mas eles ficaram, juntamente com as administrações públicas, até agora, permite-me a expressão, enrolando a população, porque eles têm de lado grande parte dos meios de comunicação para ficarem achincalhando, para ficarem ridicularizando quem defende o cumprimento da lei, quem defende os direitos aos idosos, quem defende a cidadania, que é exatamente o SINDEC, que sempre tem feito esse trabalho. Mas nós vamos continuar, enquanto tiver uma emissora igual a de vocês, nós vamos continuar usando esse importante instrumento para levar a verdade e as informações precisas aos nossos ouvintes, neste caso especialmente ao aposentado.